De volta ao nosso Mundo da Criança aqui pelo seu Canal 4. É sempre muito bom contar aí com a sua audiência, é sinal de prestígio pra gente. Hoje falando aqui sobre o canabidiol, falando aí sobre o cannabis sativa, falando sobre a polêmica maconha, que tem um efeito assim incrível, fantástico, né, para crianças que têm essa necessidade. Conforme a gente ouviu aqui, eu estou impressionado, né, a evolução, a melhora no quadro dessa criança que tinha aí 80 convulsões por dia, né? A gente fica aqui imaginando, não dá para imaginar, essa é que é a verdade, né? É só quem passa mesmo é que sabe. Então a gente vai entender um pouco mais como é que anda esse processo todo agora, essas mães que vão ter o direito, né, já de maneira oficial adquirido, de plantar e extrair aí esse óleo, o extrato, enfim, a gente vai entender isso que a Cláudia já adiantou, não é tão fácil assim. Não é tão fácil, nós vamos chegar a abordar. Aliás, o que é fácil nessa vida que vocês estão enfrentando, né? Vamos falar a verdade, né? Eu diria assim, nessa vida de mãe especial, né, Nayara, como é que é isso? Dá o seu testemunho pra gente e comenta esse aspecto das dificuldades que vocês têm. Certo, as dificuldades são muitas, né? Ninguém, na verdade, quando, né, vai ter um filho, está preparado para ser uma criança especial. Todo mundo espera uma criança cheia de vigor, cheia de saúde. E quando você se depara com essa situação, é muito complicado, porque você precisa fazer um luto dessa perda, né? Elaborar toda essa situação e, ao mesmo tempo, você não tem tempo para poder respirar no sentido emocional, porque você precisa fazer diversas coisas pela criança. Não dá, a saúde da criança não espera, né, você processar algumas coisas. Então, nesse sentido, demanda muito da família emocionalmente. E isso traz algumas implicações, né, na estrutura familiar, que entra num contexto social. Bom, a Lelê, ela é uma criança especial, ela nasceu... Lelê é Letícia. Isso, é a Letícia. Ela nasceu com a síndrome 1p36, né, uma deleção no cromossomo 1. E dessa síndrome vieram várias complicações. Então, ela teve lábio leporino, uma formação cerebral, uma formação cardíaca. E, aos poucos, a gente ia resolvendo o que aparecia, né? A epilepsia, ela começou com 1 mês e meio de vida. E desde então, eu venho na luta com ela para tentar esse controle. Com 2 aninhos, ela descompensou muito, né, foi muito complicado, mas ainda assim conseguimos controlar. E a partir dos 4 anos, que aí ela, né, voltou a convulsionar, mesmo com as medicações, e desde então ela convulsiona todos os dias. Então já são 2 anos, né, que ela está com 6 aninhos. Ela convulsiona todos os dias e desenvolveu a síndrome de Lennox-Gastaut, que é uma epilepsia de difícil controle e é refratária aos tratamentos tradicionais. Em 2017, então, foi introduzido o canabidiol, mas foi o importado. Então, teve uma pequena melhora, mas não foi tão significativa. A partir de 2018, do final de 2018, eu introduzi, então, o canabidiol mais o THC, que é o óleo extraído, né, da própria planta e que a gente chama, né, de cannabis medicinal integral. Foi aí, então, que ela teve uma melhora significativa, de não ficar mais internada. Eu não conseguia nem trabalhar, né, num período anterior, porque ela tinha diversas internações repetidas. Então, o principal efeito foi sobre a imunidade dela, que melhorou bastante, e sobre a irritabilidade, porque como ela teve períodos de mais de 30 convulsões por dia, ela tinha uma irritabilidade extrema, né? Então, o jeito dela manifestar essa irritabilidade era beliscando, mordendo a mãozinha, puxando os cabelos, né? E depois que eu introduzi a cannabis medicinal integral, foi onde teve toda essa melhora comportamental. E foi em pouco tempo, né, ela se acalmou e hoje ela é uma criança tranquila na parte comportamental.
Marcos, isso que elas estão, que o telespectador sentisse o que é um filho, o que é ter uma filha, com um quadro clínico de uma epilepsia refratária. Toma 4, 5, 6 remédios por dia para isso e ainda você tem crises convulsivas. E quando você encontra uma droga que pelo menos acalma a criança e que dá uma calma de tratamento para a família, vocês talvez não consigam entender a grandeza que é isso, né? A maravilha que ocorre isso dentro da casa, dentro da família e para a criança, porque o nosso olhar de pai, ele é voltado para a criança, para o filho. E ter 80 convulsões por dia, nós estamos aqui com 2 mães que vivem isso. Dentro do projeto Amor de Criança, a gente tem muitas famílias que vivem isso e que também precisam desses cuidados. E essa droga, o canabidiol, é alguma coisa que, se tivesse um acesso melhor, iria beneficiar muitas crianças. O telespectador certamente entende o projeto Amor de Criança. Hoje estava comentando, nós temos na agenda mais de 200 crianças. E a marca dessas crianças é a crise convulsiva, é a epilepsia de difícil controle. Essas crianças dão muito trabalho para as famílias assim. Agora, Cláudia, a gente está aí, vocês, conta pra gente agora como vocês chegaram, você tem uns minutinhos para contar rapidinho como é que vocês chegaram à ação e à resposta positiva por parte do Judiciário. Nós tivemos aí 3 advogados que entraram com a gente. Opa. Nós tivemos aí 3 advogados que chegaram aí, que junto com a gente resolveram lutar, né, para que a gente consiga se implantar, cultivar e extrair o óleo, além de comprar as sementes, né, ou a muda. Lembrando que as sementes, elas têm que ter as qualidades específicas. E esses advogados, então, desde o final do ano passado, vieram aí se desdobrando para tentar, da melhor maneira possível, fazer uma ação. Pode citar o nome deles, porque eu acho que vale. Sim, a exaltação desse o doutor Estevam. Profissionais que realmente a gente é o doutor Estevam, né? O doutor Estevam, o doutor Pedro e a doutora Carolina Pes. O Pedro, o sobrenome dele é Facchioli. Eles inclusive, assim, de uma maneira ou de outra, eles sentiram muito o que a gente estava sentindo, né? E junto a isso ainda teve a doutora Carolina, a professora doutora Carolina, que é da EPI Brasil. Ela estava nos acompanhando com tudo isso também. E eles, então, fizeram um trabalho muito bonito, porque a gente também, como mãe, a gente colocou para eles essas possibilidades de como fazer tudo isso, né? Eles não fizeram uma ação simplesmente pelo fato de vamos fazer. Não, eles quiseram estudar, eles se aprofundaram, eles foram atrás de como fazer isso. E aí deu tudo certo, nós conseguimos o salvo-conduto, né, para plantar, né, comprar a semente, plantar, cultivar e extrair o óleo. Mas, como eu disse, não é tão simples assim. Né? Existem todos uns poréns aí, que há as preocupações, sim, e nós, como mães, a gente tem a preocupação de dar qualidade para os nossos filhos. Então, não é simplesmente pegar um vasinho, plantar e depois ir lá e fazer alguma coisa. É pensando mesmo porque, nisso. Né, a quantidade que vocês vão precisar, e isso que a gente gostaria em que pé está o seu projeto, porque... porque quanto vai consumir, né? Quanto vai ter que plantar? Para tirar alguns miligramas, você precisa quase que de um campo de futebol, de cannabis, de maconha plantada, né? Caramba. Vamos para o intervalo rapidinho, a gente volta para o último bloco para ela precisa contar para a gente que não é tão fácil assim, né? Parou de novo no mesmo ponto, Cláudio. A gente volta na sequência, não sai daí não, é tudo rapidinho com o nosso Mundo da Criança com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e também Colégio Criativo. Até já.